Fala galera, você treina CrossFit ou levantamento de peso? Você começou a treinar CrossFit e foi para o levantamento de peso, ou você veio do levantamento de peso e foi para o CrossFit? Eu sou Daniela Watanabe e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as diferenças das duas modalidades, tá? Fica aqui comigo então. Fala galera, voltei, vocês estavam com saudades de mim? Então pessoal, eu andei pensando e hoje eu vou falar um pouco sobre CrossFit e levantamento de peso olímpico. O CrossFit ele é muito atual, ele surgiu em 1974, quando o Greg resolveu unir o treinamento de levantamento de peso, atletismo e os movimentos ginásticos para uma modalidade que hoje virou a modalidade de CrossFit, certo? O levantamento de peso, ele vem de muitos anos atrás, 1896 foram os primeiros Jogos Olímpicos onde o levantamento de peso foi incluso como a modalidade olímpica e nessa época só os homens podiam participar. As mulheres tiveram as primeiras participações a partir de 2000, certo? Antes dessa época das Olimpíadas, o treinamento de levantamento de peso era utilizado apenas como uma base para um treinamento para outros esportes. E isso vem até hoje. Ele te dá muita base para força e potência em todos os esportes. Seja futebol americano, principalmente o pessoal usa lá fora, mas basquetebol, voleibol, atletismo, todas as modalidades, da natação também. Aqui no meu box eu trabalho com a equipe de natação de Jundiaí, com um treinamento de CrossFit na verdade, mas levando um pouco do levantamento de peso para auxiliar deles no rendimento das águas, tá? Que isso no começo do ano não, acho que antes da pandemia acontecer, eles participaram do primeiro campeonato deste ano de natação, de 50 atletas, eles conseguiram 46 medalhas, eles trouxeram para a cidade de Jundiaí, tá? Com o treinamento funcional, com o treinamento de CrossFit, com o treinamento de levantamento de peso, tão importante que é essa modalidade hoje em dia. E a partir do CrossFit, na verdade, o levantamento de peso, ele se reergueu agora, nesta fase maior de ascendência, pelo fato do CrossFit ser muito utilizado, e principalmente agora no Brasil, que em torno de 10 anos para cá, tem aumentado muitos adeptos, e ressurge de novo o levantamento de peso aqui. Nossa base na educação física brasileira, ela não vem do levantamento de peso e nem do atletismo, como é lá nos Estados Unidos, por exemplo. Nas escolas lá, desde pequeno, eles treinam levantamento de peso, fazem atletismo. Aqui nas nossas escolas, a educação física, a base é recreação. É um trabalho mais aeróbio, um condicionamento físico mais cardiovascular e não utilização de força e nem também tanto os ginásticos. Aqui as crianças trabalham mais com jogos, né? Jogos muito recreativos, certo? Coletivos, certo? No levantamento de peso, ele foi utilizado lá atrás como uma base de treinamento de potência e força para outros esportes. Os outros esportes coletivos, muitos deles, mas muitos individuais, certo? E o levantamento de peso é um treinamento totalmente individual. Eu digo assim, se for comparar com o CrossFit, a gente normalmente treina em grupos, o mesmo tipo de treinamento. É individual, só que a gente está junto com as outras pessoas, um incentivando os outros. No levantamento de peso, as aulas são individuais, normalmente as classes contêm mais pessoas, mas normalmente cada um segue o seu padrão, o seu treinamento em si, que é muito individualizado.
Se a turma for em classe de principalmente iniciantes, intermediários, às vezes acontece mesmo de eles fazerem os mesmos treinos, porém durante o decorrer dos treinamentos, o professor, o coach ou o técnico, ele vai dar mais atenção para alguns detalhes especificamente para um tipo de correção, para o mesmo exercício supondo, mais uma correção para outro tipo de correção para outro. E dentro dessa classe também vai ter pessoas avançadas, pessoas mais iniciantes, e isso dá para a gente adaptar tanto no levantamento de peso quanto no CrossFit, certo? O que diferencia muito os dois treinamentos, né? No CrossFit, a gente procura o maior número de repetições com uma carga relativamente baixa para isso, né? Opa, esse aqui é o cronômetro da CrossFit, zerou agora para 99,59. Produção, deixa pretinho aí pra gente agora. Enfim, vamos voltar aonde eu estava. Perdi o fio da meada. Falou que do CrossFit você quer mais... Então, vamos voltar às diferenças de CrossFit e levantamento de peso. No CrossFit, a gente procura, dentro de um determinado tempo, o maior número de repetições possíveis, né? Isso acontece sempre com as cargas, obviamente, não perto dos 100%, que é impossível você levantar várias vezes uma carga máxima. No levantamento de peso, o treinamento a gente quer levantar uma repetição máxima, a maior carga possível para ser erguida. Então, eles são coisas totalmente diferentes. Porém, muitas pessoas procuram o levantamento de peso. Assim como eu, por exemplo, comecei a treinar o levantamento de peso para me auxiliar no treinamento de CrossFit. Porque a gente, como não tem a base em levantamento de peso, tem muita deficiência nesse movimento. Afinal de contas, a gente passou a vida inteira, eu pelo menos mais parte da minha vida, sem este movimento. E então eu fui procurar a modalidade em si pura do levantamento de peso para trazer para o meu cotidiano, para a realidade minha do CrossFit. E me apaixonei pela modalidade. Hoje em dia eu utilizo esse treinamento como uma parte principal do meu treino. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma cirurgia e depois disso daí eu comecei a usar o treinamento de CrossFit, o levantamento de peso para dar continuidade, tanto na questão técnica quanto nas questões de melhora de força, melhorar a minha estrutura, me dá sustentação para o meu ombro operado e continuar me mantendo bem, forte para outras metas aí para frente. E não abandonei, é lógico, a parte de ginástica, que na verdade hoje em dia eu trabalho mais o treinamento strict, o treinamento de força ginástico, para eu não perder a força desses movimentos, certo? E eu conheço muitas pessoas também que foram atrás do mesmo objetivo e acabaram também se apaixonando pelo levantamento de peso. Algumas migraram apenas para o levantamento de peso, outras levam o levantamento de peso junto com um treinamento de CrossFit também para melhorar a força, aumento de carga, melhoria técnica principalmente, para a gente conseguir também transferir isso para o CrossFit para aumento de número de repetições dentro daquele tempo estipulado, tá? Porém, as diferenças maiores são, então, número de repetições, menor carga, uma só repetição com a maior carga, a metodologia chega a ser do levantamento de peso a mesma técnica, a gente quer prezar. Porém, quando a gente começa a colocar muito volume em cima do movimento que requer muita técnica, começam alguns problemas da parte técnica. A gente começa a pecar no CrossFit a parte técnica para prezar o número de repetições. E no levantamento de peso, a gente começa a diminuir
o maior número de repetições, a não ser, é lógico, a gente faz o treinamento na parte técnica que tem que ter muitas repetições, mas não com um tempo estipulado como um workout que determina aquele tempo que você tem que estar fazendo aquele movimento, certo? E a gente vai trabalhar isso mais detalhadamente em relação à parte técnica com a menor carga, para chegar lá na frente, conseguir erguer cargas altas, trabalhando paralelamente a força. Então, são duas grandes diferenças, tá? Então, o levantamento de peso presa. Pode vir. A gente está recebendo aqui o nosso professor André. Vem cá, André. Corre aqui, que isso aqui dá para pôr assim, como... Assim, uma... Professor André. Prazer, gente. Ele é nosso coach também da CrossFit Kerberos. Ele é level 2 de levantamento de peso também. Muito prazer em vê-lo aqui de manhã. Ele veio fazer o treino dele. Eu estou no meu horário de intervalo, ou do horário de treino, e o horário que eu estou dedicando para vocês. E o professor André é o horário que ele se dedica para ele estar treinando. Sim, também o levantamento de peso, também o CrossFit. Aprimorar os conhecimentos, muito bom, né? Então, é muito importante a gente treinar para poder sentir isso que você falou ontem até para alguns alunos. A gente estava comentando com alguns alunos a importância de nós coaches estarmos treinando para a gente saber o que a gente pode passar, para saber o que vocês passam no treinamento, certo? Com certeza, é importantíssimo. Isso aí é uma parte, eu acho que é primordial para a gente poder saber realmente as dificuldades, as possibilidades, para a gente poder estar melhorando cada vez mais. E para a gente evoluir também, né? O nosso conhecimento e passar para vocês, com certeza. Certo? Quanto mais contato e mais conhecimento a gente puder levar para vocês, essa é a nossa meta e objetivo, além da gente melhorar para a gente também, né? Com certeza, Porque isso aqui, para a gente, é um desafio nosso, meu desafio pessoal. Tenho certeza que para o André também é um desafio pessoal. Cada um tem o seu objetivo lá na frente e às vezes a gente está trabalhando o mesmo tipo de modalidade com objetivos diferentes, né? Com certeza. Afinal, a gente tem esse intuito de estar aprimorando sempre, melhorando sempre e adquirindo conhecimento e passando, que é o que você melhor faz aí com o pessoal. Obrigada. Você também, Andrezão. Vai lá, bom treino, viu? Valeu, obrigado, gente. Voltando aqui ao nosso bate-papo sobre treinamento de CrossFit e o treinamento de levantamento de peso. Então, quando a gente vai procurar o treinamento, eu acho que a maioria das pessoas primeiro procura um treino. Aí ela se entusiasma pelo CrossFit. Acredito que a maioria de vocês vão ser ou chegaram nesse ponto. E aí conheceram o levantamento de peso e foi começar a treinar o levantamento de peso. Eu acredito que poucas pessoas já foram direto para o treinamento de levantamento de peso, a não ser que a família ou a criança tenha sido direcionada para esse tipo de atividade. Normalmente ela já vem de algum esporte, pelo menos, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre como é que funciona um treino de CrossFit e como é que funciona um treino de levantamento de peso, certo? Então, no CrossFit, a gente chega a classe grande ou pequena, tanto faz. É muito divertido, a gente passa por várias partes das aulas e sempre tem essa troca, bate-papo, um fica de frente para o outro e a gente faz o workout um de frente para o outro. No levantamento de peso, não. A classe, ela é composta de várias pessoas, claro. Todos, obrigatoriamente, devem estar viradas no treinamento para o mesmo lado. Nós não podemos treinar um de frente para o outro levantando peso, tá? Como regra, na sala de levantamento de peso, todos vão olhar para o mesmo lado. Durante as aulas, todos os alunos treinam com camiseta. Tá? No CrossFit, a gente está treinando, começa a dar calor e tanto os meninos quanto as meninas tiram as camisetas para fazer um pouco essa troca de calor, da elevação do seu treino, mas no levantamento de peso, além de não chegar tão do extremo para a gente precisar tirar a blusa, a gente necessita estar com a camiseta
Primeiro, questão de respeito. Segundo, questão do próprio levantamento de peso. Quando a gente vai fazer um clean e a barra chegar no seu ombro e se você estiver suado, a possibilidade de você perder essa barra ou escorregar ou acontecer alguma coisa, ela é grande, ela aumenta, tá? Outra coisa, a gente ficar suando na plataforma de treinamento. Você pode estar, a gente sempre está carregando uma carga perto dos 70%, às vezes 80%. Se você escorregar, como você vai controlar um peso desse acima da sua cabeça ou na trajetória escorregar? Olha o perigo de uma lesão que possa estar acontecendo, certo? Diferente do CrossFit, no CrossFit a gente treina normalmente o chão ele é emborrachado, então se cair o suor não tem tanto perigo da gente escorregar, certo? Não tem o problema de um estar olhando para o outro, no final de contas acaba um incentivando o outro, mas no levantamento de peso a gente fica todo mundo virado para o mesmo lado, porque a gente precisa estar concentrado para fazer um movimento certo. E a cada movimento ele tem que ser muito técnico, você tem que pensar muito na postura, na posição, no movimento, então a concentração é muito maior. Putz, eu não lembro. Não lembra? Oi, Mal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São ossos do meu trabalho. Gente, eu tenho quantos trabalhos? Vários trabalhos. Graças a Deus. Eu adoro trabalhar assim. Eu gosto de um trabalho. Posso falar disso? Produção, posso falar disso? Eu escolhi essa profissão porque me dá liberdade para eu fazer e estar ir e vir a vários lugares e a vários tempos durante a hora que eu quiser em termos, né? Horas eu estou aqui trabalhando no box, horas eu estou aí com vocês passando algumas informações. O meu programa LPO, onde eu direciono só para o levantamento de peso, para os amantes do levantamento de peso, assim como eu. Para o pessoal, para a galera que também só está a fim de trabalhar saúde, trabalho com muitas mulheres que depois que tiveram filhos procuram voltar à atividade física. Gente, a educação física ela abrange várias áreas e eu estou aqui, escolhi essa profissão para poder ajudá-los a atingir o objetivo de vocês, tá? Com o que eu gosto de fazer para mim e tudo que eu adquiri de bagagem até hoje. Certo? Então, vamos lá. Desculpa, onde eu parei, produção? Uma coisa que eu vejo, tanto no CrossFit quanto no levantamento de peso, é a organização do local do treinamento, tá? No levantamento de peso, é obrigatório você ter uma área livre de 4 metros quadrados, sem material jogado nesse seu espaço de levantamento, para a sua segurança, certo? Então, vamos supor que você está treinando e deixa a anilha, tirou a anilha ou vai pôr a anilha, deixou lá do lado, fez o levantamento de peso, vai soltar, pode acontecer, tropeçar, você vai estar carregando uma carga, vai se machucar. Pode acontecer, você soltar a barra, a carga bater no equipamento e ela voltar para você. Isso é muito comum acontecer, já aconteceu comigo, tá? São questões de segurança. Então, para os meus alunos de CrossFit também, eu sempre falo, galera, a gente terminou essa parte, guardem os materiais que estão sobrando. Vamos fazer o WOD numa área livre. É mais cômodo para você, mais seguro, né? A prevenção de acidentes é dever de cada um de vocês, cada um de nós. A gente está aqui para lembrá-los, mas vocês têm a obrigação de trabalhar numa área segura, certo? Segurança de vocês em primeiro lugar. E no levantamento de peso tem essas regras. Outra coisa, eu vejo muita gente usando. Como regra, é obrigatório, a gente usa as travas de segurança, né, para não acontecer nenhum acidente.
E no CrossFit, principalmente, eu vejo, porque como a gente solta muita barra, muita repetição, acaba caindo a barra, ou derrubando, ou soltando mesmo, ou caindo de qualquer jeito, o pessoal não usa as travas de segurança, certo? Eu já vi a pessoa pegar a barra, virar para o outro lado e cair a anilha. E se tem um cara fazendo um burpee lá do lado? Questões de segurança, usem as travas, ok? Outra questão, quanto a estar os materiais ainda próximo a você. No levantamento de peso é obrigatório esse distanciamento entre as pessoas, as plataformas serem de 4x4. Primeiro que é seguro, tem outras pessoas na sua frente, você não vai derrubar a barra no cara da frente nem no cara de trás. Você tem uma área de segurança, tanto nas laterais, quanto na parte da frente e na parte de trás. Há uns 2 anos atrás, se não me engano, eu não sei quem foi, quando foi, mas numa competição internacional, eu acho que foi nos Estados Unidos. Estava tendo uma competição e os atletas eram atletas de elite. Pode acontecer quanto elite, quanto iniciante, quanto scale. O acidente pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Mas a gente tem que tentar evitar que aconteça qualquer tipo de erro durante qualquer procedimento. Estava rolando uma competição com barra de levantamento de peso. Aí, uma das repetições, a pessoa subiu a barra e essa barra desequilibrou e caiu por detrás dela, certo? Ok, ela se livrou, ela saiu da barra. Só que atrás, em menos da distância permitida, existia um material. E ela bateu atrás na barra e voltou para as costas da pessoa. E essa pessoa ficou paraplégica. Olha que fatalidade, era um atleta. É triste a gente ter que falar isso, mas é importante para que ninguém acometa esse tipo de coisas que a gente pode estar evitando. Principalmente porque agora, durante a pandemia, muitas pessoas compraram os equipamentos para treinarem sozinhos em casa. E aí, às vezes, eu vejo alguns vídeos do pessoal treinando com muitas coisas próximas, muito perto da parede, ou com alguma coisa que isso me dá até calafrio de pensar, vocês fazendo um exercício e a barra indo para o lugar errado, porque pode acontecer da barra a gente desequilibrar e a barra cair. E a gente não controla esse tipo de coisa, a não ser a gente controla o que vai ter do seu lado, certo? A gente pode controlar. Então, galera, fiquem bem atentos em relação a isso durante o seu treinamento, tá? De repente você está vendo o seu colega lá, está levantando, e às vezes é tanta gente, né, que eu sempre fico prestando muita atenção nas minhas classes com relação a esse tipo de problema para não acontecer acidente. Você pode ajudar o seu colega com relação a isso, se você estiver vendo esse tipo de problema, tá? Eu vou olhar aqui na minha cola, que eu fiz uma lista de coisas para contar para vocês, porque eu estou me aprofundando muito em alguns detalhes. Existem algumas regras do levantamento de peso. Em relação ao seu treino. Você nunca deve passar por cima da barra. Passa para lá e passa para cá, passa por cima da barra do seu colega que está do lado. Isso daí é um desrespeito tremendo com você, é o seu treino e o seu material é a barra. Você tem que ter o respeito, lá fora as pessoas têm muito respeito. É que aqui no Brasil, com as coisas materiais, a gente acha que é só uma matéria, a gente não tem muito respeito. Mas o que a gente quer é erguer a maior quantidade de peso para cima da cabeça, e isso tem que ter respeito. Porque se você quer erguer 100 quilos acima da cabeça, a gente tem que ter muito respeito com a gente e com o material que a gente está trabalhando. Então, como regra, lá fora, o pessoal não passa por cima da barra e nunca apoia os pés sobre a barra, tá? É desrespeitoso, anti-higiênico e até vamos aproveitar que agora com o corona, que já está todo mundo passando o alquinho, não coloquem os pés na barra. Isso é proibido no levantamento de peso, tá? Que a gente vê muito no CrossFit, às vezes trava o pé com a barra, e isso não é muito legal. E a gente
acaba levando uma coisa para a outra. Então, assim como eu não faço isso mais no levantamento de peso, também não levo isso para o CrossFit e peço muito para os meus alunos que estão aqui comigo faz tempo, eles nem fazem essas coisas porque eles já sabem como eu sou, como eu dou aula, e eles também têm esse respeito, esse pensamento, né? A gente faz a nossa cria igual a gente. Muito importante. Nunca cruze a frente de quem está levantando. Então, na área de treino tem outros colegas, às vezes a gente vai buscar uma água. Pessoal, passa sempre por trás, nunca pela frente, na plataforma que o colega está treinando, principalmente se ele for fazer o levantamento, certo? Nunca façam isso. Nas competições de levantamento de peso, se isso acontecer, sai briga. Ninguém pode fazer isso. Sai briga, sim, no sentido, é muito desrespeitoso você fazer isso, certo? Se ele estiver começando o levantamento, espera ele levantar, assista, olhe o treino do cara, vê o movimento e depois passa por trás e continua a sua trajetória, certo? Enquanto o cara estiver treinando ou levantando, não fale com o seu colega, certo? Não tire a atenção do seu colega que está levantando. Você não gostaria de estar levantando quase 90%, por exemplo, e alguém vai contar uma piada lá atrás e você perde a concentração. O levantamento de peso, ele requer muita concentração, certo? A gente vai imprimir velocidade, muita força, e a gente precisa estar 100% dentro do treino e dentro do que a gente está proposto para aquele dia do treinamento. Lembrando que eu estou falando 90%, a gente não chega a 90% todo dia, não. Dentro do treinamento tem a periodização, certo? Estou falando números assim, chutando para vocês, tá? Ou o que mais? Quando a pessoa estiver levantando o peso, vamos supor que está chegando o dia que o cara vai fazer sua repetição máxima, ou perto dos 90%, 95%. E quando chega nessa hora, a pessoa sobe aquela adrenalina, aquele nervoso, todo mundo, vocês passam por isso. Então, faça um silêncio nesse momento e incentiva ele lá, fica lá quietinho, para dar uma força para o seu colega, certo? Essa hora a gente para bater PR, vocês sabem o quanto que é difícil, e às vezes só o fato de a gente pensar que está perto de uma carga máxima ou passando isso, acaba dando ruim no pensamento e neste levantamento. É a hora que a gente faz mais erros, tá? Até os 75%, 80%, 80% peca já um pouco, mas até os 75%, o seu levantamento ele tem que ser igual à barra vazia, tá? Toda a técnica ela tem que ser preservada e justa até os 75%, certo? A partir disso, começam algumas falhas individuais, podem acometer, para cada um é diferente, tá ok? Bom, vamos falar um pouco, eu já pedi para o Fernando Reis, atleta olímpico, ele está classificado para as Olimpíadas, que seria esse ano em Tóquio, que foi adiada para o ano que vem, 2021, representando o nosso Brasil. Ele é o melhor atleta da atualidade no Brasil e nas Américas. Tem 3 medalhas de ouro nos Pan-Americanos e está indo para as Olimpíadas ano que vem. Eu já pedi para ele gravar para mim 2 vídeos falando sobre quando soltar a barra, qualquer barra eu posso soltar. No CrossFit, a gente tem a mania de ver todo mundo jogando a barra lá de cima. É bonito, é gostoso, é cansativo, a gente não aguenta mais. Solta a barra, porém, no levantamento de peso, a gente também solta a barra com algumas regras. Principalmente, por quê? Preservar o material. A barra é feita para soltar? Mas as anilhas acessórias que dão um suporte para o aumento gradual de carga, elas não são feitas para jogar, tá? Elas são feitas para dar acessório. E quando a gente está aquecendo com essas cargas, a gente não deve soltar elas no chão. Então,
como o próprio Fernando falou, anilha de 20 quilos masculina, que para o CrossFit a gente usa 45 libras ou 25 quilos, a gente solta a partir de 45 libras, ou seja, 20 quilos para cada lado. São aquelas anilhas azuis, coloridas que vocês estão vendo, que vocês veem por aí, certo? Ela é padrão para o levantamento de peso, as cores, tá? Para a barra feminina, que são 15 quilos a barra feminina, ou 35 libras, para o pessoal do CrossFit usa como libras. As anilhas são aquelas amarelas, ela tem 10 quilos, que representa, são as amarelas que tem 15 quilos, que é a mesma peso da barra feminina, ou 35 libras de cada lado. A partir deste valor, nós soltamos controladamente a barra. Não, o Fer gosta de falar, a gente joga, a gente solta de lá de cima, a gente não taca no chão. Se você vê ele mesmo levantando, quando ele levanta, ele sai debaixo da barra e a barra faz a trajetória para baixo e ele controla com as mãos, certo? E é bonito de ver, e é gostoso a gente fazer também. Porque quando a gente faz e a gente sai de baixo e sente a barra descer, é muito legal, assim como a gente faz para subir, tá? Que é diferente a gente tacar ela, tipo, né? Pô, foi difícil o movimento, você conseguiu fazer, sim, a gente tem que comemorar, mas a gente tem que saber voltar essa barra. E é muito gostoso a gente aprender a descer ela dessa forma, tá? Quando vocês começarem a utilizarem isso, pelo menos assim, a maioria de vocês, espero que tentem fazer isso, é gostoso saber controlar essas cargas, ok? E para preservar o seu material, você que comprou agora na pandemia, que tem esse material, não fica atacando, você gastou dinheiro, assim como o seu box também. O seu box investiu para o melhor equipamento que ele pode te dar para o seu treinamento e você é obrigado a sim cuidar desse material, porque é o material do seu treino dia a dia. Se aquilo lá quebrar, o dono vai ter que trocar. E aí, ele vai ter que mexer no seu bolso, porque como que a gente vai comprar material novo se a mensalidade é aquela e aí como que a gente faz? Não tem como. Então, pensa, gente, preserve, cuide dos materiais de vocês. O seu que está aí na sua casa, o do box, o do colega, o do amigo, não importa. A gente tem que ter respeito pelo local de treinamento, pelos seus materiais, porque assim você consegue evoluir tanto no esporte como pessoa e ter os materiais por mais tempo e treinar por muito mais tempo, certo? Além de ser seguro, porque de repente eu estou fazendo, se eu estiver no CrossFit e fizer um odd e tacar a barra, o cara que está fazendo burpee na minha frente pode cair nele, né? São coisas que podem acontecer, a gente tem que prevenir. Então a gente controla, ok? Eu acho que vocês já devem estar enjoados de mim, de tanto que eu falei. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada para quem me ouviu até agora. Espero que alguma coisa tenha ajudado vocês em relação a algumas diferenças de pensamento e de um esporte para o outro, certo? E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão em relação tanto ao CrossFit quanto ao levantamento de peso e eu posso ajudar, e se eu não puder, eu vou procurar saber. E estamos junto aí, pessoal. Bons treinos para vocês.